Bem, alunos, vamos aqui para a questão 31 do Enem 2011, gabarito marca a letra E. Vamos ver se vai ser mesmo, né? Vamos lá. Após a abdicação de Dom Pedro I, o Brasil atravessou um período marcado por inúmeras crises. As diversas forças políticas lutavam pelo poder e as reivindicações populares eram por melhores condições de vida e pelo direito de participação na vida política do país. Os conflitos representavam também o protesto contra a centralização do governo. Nesse período ocorreu também a expansão da cultura cafeeira e o surgimento de poderoso grupo dos barões do café, para o qual era fundamental a manutenção da escravidão e do tráfico negreiro. O contexto do período regencial foi marcado. Então a gente tem que lembrar que esse período, de 1831 a 1840, que, como o texto falou, se seguiu a abdicação de Dom Pedro I, que voltou para Portugal para assumir como rei de Portugal, foi a fase politicamente mais conturbada da história brasileira. Nele eclodiram vários levantes. O mais famoso, por exemplo, foi a Guerra dos Farrapos. Como o texto também diz, por outro lado, o Brasil ele conseguiu uma expansão na cafeicultura, principalmente no Vale do Paraíba, muito grande, criando então aí os barões do café, a aristocracia rural, ampliando a necessidade de mão de obra. Como não tinha, precisava de mão de obra escrava. Como tinha em 1831 a lei que proibia o tráfico de escravos, o que aconteceu? Ninguém respeitou a lei, Então, são fatos marcantes dessa época, dentro desse contexto aí a gente pode relembrar. Então vamos ver. O contexto do período regencial foi marcado por revoltas populares que reclamavam a volta da monarquia. Não. A monarquia não foi extinta, Estava na regência esperando só o Dom Pedro ter a idade para poder assumir. Por várias crises e pela submissão das forças políticas ao poder central? Não, teve crises, mas não foi o que marcou, não. Pela luta entre os principais grupos políticos que reivindicavam melhores condições de vida? Não. Os grupos políticos estavam até com... Tá bem a vida deles, O que não estava bem nessa época é a vida da população pobre, que não tinha participação política e nem dos escravos, Pelo governo dos chamados regentes que promoveram a ascensão social dos barões do café? Não, pelo governo... Os regentes não promoveram a ascensão dos barões do café. Os barões do café que foram melhorando com a produção de bastante café, até por conta disso precisando dos escravos e até não respeitando a lei que proibiu o tráfico de negros, de escravos cativos, beleza. Pela confusão política e por revoltas e por novas realidades econômicas que exigiam o reforço de velhas realidades sociais. Foi, como a gente disse, uma época muito conturbada politicamente, e por novas realidades econômicas. No caso aí o café, que estava em ascensão, que exigia reforço de velhas realidades sociais. As velhas realidades sociais eram mais escravos, Então realmente a letra E está de acordo aí, é para fechar esse texto, mas é uma questão complexa, Vocês viram, bem difícil. No dia da prova a gente pode ficar bem em dúvida aqui, correto? Eu fui bem porque fiz bastante leituras aqui para poder estar fazendo alguns comentários para vocês, tá bom? Mas se preparem, tá? Que algumas questões de história elas são fáceis, mas às vezes os textos, não foi o caso aqui, mas alguns textos, algumas alternativas são verdadeiras, mas não elas são erradas para aquele texto da questão, mas são verdadeiras dentro do contexto histórico. Às vezes isso confunde a gente. Então fique atento, sempre procure a alternativa que está conectada diretamente ao texto que foi passado, correto? Senão você pode marcar errado aí
né? E errar de bobeira. Vamos para a próxima.